Hebreus 11:20, quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: pela fé, Isaac abençoa Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da sua palavra e pedimos ao Senhor nesta noite que fale aos nossos corações. Abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha repreender toda distração, toda força contrária, que possamos estar aptos a ouvir a tua voz para a glória do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos já algumas semanas falando sobre a galeria dos heróis da fé. Nós estamos no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus e nós começamos a falar da palavra de Deus sobre a fé de Abel. Logo em seguida nós falamos sobre a fé de Enoque, depois falamos sobre a fé de Noé. A semana passada nós falamos sobre a fé de Abraão e hoje nós vamos falar sobre a fé de Isaac. Aqui começa a galeria dos patriarcas, que começando por Abraão, o pai da fé, depois sobre Isaac, e a semana que vem, permitindo o Senhor, nós vamos falar sobre Jacó. E para a gente entender um pouco melhor sobre a vida desse patriarca, por nome de Isaac, nós devemos lembrar, e a semana passada nós falamos um pouco, quando Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaac, e nós percebemos que Isaac teve uma parte fundamental naquele sacrifício, porque Isaac não era uma criança, já era um homem, um jovem, com a idade de aproximadamente 30 anos, e não relutou com seu pai em ser sacrificado. Quando ele sobe ao monte, o Moriá, a Bíblia diz que ele diz para o seu pai: aqui está a lenha, o cutelo, todos os elementos para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O pai olha para ele e diz: Deus preparará para si o cordeiro. Abraão estava dizendo: o cordeiro é você, o sacrifício é você, mas se Deus quiser, ele vai preparar. Então Abraão tinha a convicção que mesmo se porventura Deus permitisse a morte de Isaac, Deus iria ressuscitá-lo, mas Deus assim não permitiu. E a Bíblia nos diz que quando ele foi para imolar o seu filho, apareceu ao seu lado um cordeiro, um carneiro amarrado pelos chifres, e Deus provou ali a fé de Abraão. Na verdade, Deus não queria o sacrifício de Isaac, porque Isaac ali tem a tipologia de Cristo, e na verdade quem ia ser sacrificado na cruz do Calvário lá na frente seria o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E o cordeiro ali que foi providenciado naquele momento, nós sabemos que foi sacrificado, e ali a Bíblia diz que eles adoraram e desceram, e Deus ali provou a fé de Abraão. Deus não queria Isaac, Deus queria provar a fé de Abraão. Isaac fez parte desse sacrifício por causa da sua obediência, e ele era o filho da promessa. Na verdade, quando Deus pede a Abraão o seu primogênito, o primogênito de Abraão não era Isaac, era Ismael, que foi o filho do arranjo, o filho que foi arranjado, o filho que não foi da promessa, mas foi um arranjo da sua esposa para tentar ajudar Deus. Mas Deus não precisa da ajuda humana para fazer um milagre. Deus só precisa da fé e da obediência de quem quer receber o milagre. 13 anos depois nasce Isaac, o filho da promessa. Abraão já idoso, Sara já idosa, mas Deus havia prometido. E aqui nós percebemos que no seu próprio nascimento, no capítulo 21 do livro do Gênesis, do versículo 1 ao 7, já é um fruto de um milagre, um fruto da promessa de Deus na vida de Abraão. A gente vê a espera aqui também
à espera da fé de Abraão, que Isaac ele foi gerado já num tempo inapropriado, nas idades dos dois avançados. Eu disse para os irmãos na semana passada o significado do nome de Isaac, que tem um significado de riso ou expressão de alegria, de milagre. E Deus nunca atrasa. Esse é o primeiro ponto que nós devemos relatar nessa noite. Deus nunca atrasa nas suas promessas. Deus chega no momento certo e na hora certa. Mesmo quando tudo pareça impossível, Deus ele cumpre as suas promessas. Isaac, um jovem obediente a Deus, obediente a seus pais, a submissão dele em aceitar ser sacrificado, é isso que eu estava relatando aqui, e ele aceita ser colocado no altar, e essa tipificação de ser colocado no altar é uma simbologia de Cristo ser colocado também na cruz como sacrifício. A diferença é que Deus permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados e para cumprir a promessa dele no Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que ia substituir o primeiro Adão, que pecou e que perdeu ali o direito de vida eterna. E Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário, nos deu o direito de vida eterna. A gente percebe, irmãos, que falando de fé e de uma fé verdadeira, a gente pode revelar através da palavra de Deus a obediência silenciosa desse jovem, porque a trajetória de Isaac não começa quando ele, após ele casar-se com Rebeca e ter uma nova família, mas a trajetória de Isaac começa na obediência aos seus pais, a obediência à sua família. Isso gerou nele um homem de fé, um homem paciente, corajoso, para enfrentar as batalhas. Nós vamos ver aqui na frente, enfrentar os inimigos que se levantaram para entupir os seus poços, para se levantarem contra os seus pastores, e a gente vê um homem corajoso, obediente a Deus, a sua promessa, a promessa de Deus que seguia de geração em geração. Lá em Gênesis 26, o verso 4 e 5, quando o Senhor diz: em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto Abraão obedeceu a voz de Deus. E aqui vem a descendência de Abraão através de Isaac. Lá na frente vem Jacó e vem os seus descendentes. Através de Jacó vem as 12 tribos. E nós percebemos que a promessa de Deus vai se cumprindo porque alguém se propôs a ser obediente a Deus e a sua promessa. Isaac, ele faz parte desse projeto. No capítulo 26, nós vamos ver a história de Isaac, quando ele já casado, já com a sua família. Lembrando os irmãos que eu falei aqui a semana passada que a esposa de Abraão, Sara, era estéril, a esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, e a esposa de Jacó também era estéril, e todas elas foram privilegiadas por Deus em ser um milagre da parte de Deus, em ser mãe. Mesmo sendo estéril, Deus abriu a sua madre e concedeu que elas dessem luz a filhos. Então Deus, ele constituiu uma promessa para Abraão, só que essa promessa não veio de maneira fácil, veio de maneira que colocou coisas na vida dele impossíveis, mas o Deus das coisas impossíveis é aquele mesmo que torna o impossível possível, e tanto na vida do pai, tanto na vida do filho, quanto na vida do neto, que são os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E Deus faz questão de mencionar na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso fala, irmãos, de gerações, de promessas de Deus sendo cumprida através da sua palavra. E no capítulo 26, quando chega no versículo de número 12, a Bíblia diz que Isaac foi para uma terra estrangeira por causa da fome, um lugar chamado Gerar. E naquela terra a Bíblia diz que Isaac plantou, e cada semente que ele plantou produziu 100 vezes mais. Trouxe uma repercussão muito grande, porque o problema não estava no lugar, o problema estava na pessoa.
ou a solução, melhor dizendo, estava na pessoa, porque a região era seca, uma região muito ruim. As terras de Gerar não era terra produtiva, mas a bênção de Deus estava sobre Isaac, assim como a bênção de Deus estava sobre Abraão. Aonde pisar a planta dos seus pés, aonde colocar as suas mãos, Deus irá prosperar. Então a bênção de Deus estava sobre Isaac, mesmo num lugar ruim, mesmo uma terra improdutiva. Ele chegou ali, colocou os seus pés, colocou as suas mãos, e a Bíblia diz que cada semente que ele plantou gerou 100 vezes mais. Então esse é o Deus da promessa, e a prosperidade de Deus não está condicionada a tempos, a lugares, a ocasiões, a estações. A bênção de Deus está proporcionada em nós, em nossa vida. E quando a bênção de Deus está em nós, não depende de lugar, não depende de pessoas, não depende de estações, não depende de circunstâncias, depende da obediência a Deus, porque o lugar que você pisar a planta dos pés, Deus vai fazer prosperar, porque a prosperidade da parte de Deus é mesmo em tempos difíceis. Deus abençoou Gerar, Deus abençoou aquele lugar. Sabe o que acontece? Todo lugar aonde Isaac chegava, a primeira coisa que ele fazia, ao invés de procurar um amigo, ao invés de procurar um lugar, a Bíblia diz que ele preparava um altar, e preparava um altar e fazia sacrifício a Deus, e através desse sacrifício que ele fazia a Deus, Deus dava a chave, a porta de entrada, a prosperidade para aquele lugar. Eu aprendo uma coisa com Deus e com essa passagem bíblica, que se nós colocar a nossa vida, que o altar nosso hoje de sacrifício não é mais erguer um altar de pedra, colocar ali um animal, queimar e oferecer a Deus, mas a Bíblia diz que o nosso altar hoje, o nosso sacrifício é dessa maneira: vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, culto inteligente. Cada lugar que eu chego, eu posso construir um altar de adoração, de glorificação, de exaltação, de magnificar aquele que pode, aquele que tem, aquele que é, aquele que faz, aquele que é poderoso e é capaz de receber de cada um de nós, não importa o lugar, não importa a situação, não importa a circunstância. Se você erguer o altar de adoração ao Senhor, Deus vai fazer prosperar. Eu costumo, cada lugar que eu chego para tomar posse, na entrada do lugar, antes de eu tomar posse aqui na igreja, eu tomo posse na entrada da cidade. Eu faço uma oração a Deus, falo: Deus, o Senhor está me dando esse lugar nas minhas mãos. A partir de hoje, esse lugar aqui é um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, é um lugar que o Senhor está me colocando, e eu sei que a bênção de Deus está sobre a minha vida, e a bênção de Deus me acompanha onde eu chego. Aonde tiver enfermidade, o Senhor vai curar, aonde tiver problema, o Senhor vai resolver, aonde tiver coisas impossíveis, o Senhor vai fazer. Eu só vou ser o porta-voz, só vou ser o canal, só vou ser o garçom, mas esse lugar, a partir desse momento, está nas tuas mãos, e se o Senhor me colocou aqui, a autoridade do Senhor está sobre a minha vida, e eu vou usar da maneira correta, eu vou fazer do jeito que você me mandar fazer, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, porque eu tomo posse do lugar onde Deus me colocou, e eu profetizo em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos e abençoo até onde tem maldição, até onde tem possibilidade, porque é assim que devemos nos portar diante de Deus. Deixa eu dar um conselho para você. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, aqui na igreja é uma maravilha, mas o meu lar está destruído, a minha casa está assim. Você é a autoridade de Deus na sua casa, você é a autoridade de Deus no seu trabalho, você é a autoridade de Deus onde você mora, na roça que você trabalha, no comércio. Você tem a autoridade de Deus em profetizar e dizer: em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, dê a prosperidade para esse lugar, porque eu tenho fé e obediência a ti. Pega essa palavra nessa noite de autoridade. Porque a autoridade, ela é constituída por alguém, e quem constituiu a autoridade sobre você não foi um ser humano, foi Deus, e Deus constituiu a autoridade.
eu respeito a autoridade política, eu respeito a autoridade da polícia, de qualquer instituição, mas eu sei que diante da autoridade espiritual está nas minhas mãos, e nenhuma autoridade política, religiosa, ninguém pode substituir a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E alguém às vezes fala assim: você veio para ser o pastor da Assembleia de Deus. Sim, pelo estatuto da igreja eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas Deus colocou um campo nas minhas mãos, e todo lugar que foi demarcado nessa região aqui, eu tenho autoridade espiritual sobre este lugar. E é por isso que quando eu oro a Deus, eu não oro ao Senhor pela Assembleia de Deus ou pelos membros da igreja, eu oro a Deus pelo lugar que Ele me constituiu pastor. E eu já mapeei toda essa região aqui. Eu já mapeei de Dantilândia a Cercadinho, e eu sempre tenho orado a Deus: o Senhor salva, cura, liberta, que toda ferramenta preparada contra nós, que não venha prosperar, e toda língua que se levantar contra nós, nós vamos condenar na autoridade do nome de Jesus. Isaac sabia disso, irmãos. Você deve saber disso. Eu sei disso. A autoridade constituída por Deus que nós carregamos. Pastor, e a minha qual é? Jesus disse assim: olha, ide por todo mundo. Isso não é para pastor, isso é para nós, todos nós. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se porventura pegarem serpentes, escorpiões, se porventura lhe fazerem mal ou tentarem lhe fazer dano algum, não vai acontecer nada com você, porque você está guardado, protegido, blindado pelo Senhor. Alguém pode dizer assim: vou colocar o seu nome na boca do sapo. Pode colocar. Vou enterrar 7 palmos, enterra 7 metros, não tem problema nenhum, porque eu sei que minha vida está guardada e protegida por Deus. 1000 cairão do meu lado, 10.000 ao meu direito, e eu não serei atingido. E se porventura você for atingido, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque tem algo para glorificar o nome dele através desse propósito. Aleluia. Vamos lá. Agora Isaac enfrenta adversários, problemas. Eu disse tudo isso para você entender que dentro da promessa de Deus, na minha e na sua vida, vai ter adversários, vai ter problemas, vai ter adversidade. Deus não queria que Isaac descesse como Abraão fez para o Egito. Deus não permitiu e disse para Isaac assim: ó, não desça para o Egito, não cometa o mesmo erro que o teu pai cometeu. E Deus falou: fica aqui. Aí Isaac vai para Gerar, e ele começa a cavar poços. O capítulo 26, o versículo 18, você pode anotar aí para depois você conferir, eu já trouxe anotado. A Bíblia diz: e tomou Isaac a abrir os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 18. O contexto aqui de escassez, a Bíblia diz que havia fome na terra. E quando Isaac é orientado por Deus a não descer para o Egito, mas a habitar ali em Gerar, há um problema, que mesmo na terra estranha ou estrangeira que ele estava, Deus promete a ele bênçãos de multiplicação. O que eu aprendo com isso? Que obedecer a Deus, mesmo em tempo de diversidade, mesmo em tempo difícil, prepara o caminho para o milagre. E a gente percebe que quando ele obedece a Deus, ele vai primeiro para os poços antigos que o seu pai Abraão tinha cavado. Está lá em Gênesis 26, 18. E ele reabre o poço que o seu pai Abraão tinha cavado e os filisteus haviam entulhado. Abraão tinha abrido esse poço, e os filisteus, por perseguição, foi lá e jogou terra dentro, entupiu o poço. Falou: se nós não podemos beber dessa água, Abraão também não bebe. Mas Isaac, ao invés de ele abrir um outro poço,
ele foi exatamente no poço aonde o seu pai tinha cavado. E o que eu, estudando esse texto, eu aprendi com isso? Provérbios 22 e 28. A Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais ou que os pais o colocaram. O que Isaac quer dizer com isso? Eu vou restaurar as fontes antigas que o meu pai cavou, mas o meu pai se passou, o meu pai já se foi, e alguém foi lá, entupiu, entulhou. Mas eu vou voltar lá, no mesmo lugar, e vou restituir aquilo que alguém entulhou. Irmãos, a nossa geração, algumas pessoas estão tentando querer fazer diferente do que os nossos pais fizeram. Não vai dar certo, irmão. Porque tem gente que quer remover os marcos antigos da fé. A nossa denominação completou agora, no dia 18 de junho, 114 anos. E nós não precisamos de inovações, ou coisas espetaculares, ou projetos coaches, terapêuticos, para atrair o povo. A nossa denominação sempre foi atraída pela palavra. Os nossos pais, mesmo sem ter o que nós temos hoje, a capacidade teológica, ter faculdades teológicas, ter segundo grau, ter nível superior, eles não tiveram o que nós temos hoje, mas eles tinham o que muitos de nós não temos, que é a unção, poder e autoridade da parte de Deus, que mesmo sem saber ler direito, recapitulava os versículos. Não tinha como nós temos as fontes hoje de fazer um estudo, um esboço, colocar às vezes em um data show, explicar melhor em uma sala teológica para alguém abrir a mente através dos estudos das pessoas. Mas eles diziam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Às vezes falava tudo errado, para o modo, irmão, para o quê, para onde, falava tudo errado, mas Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus salvava. Muitas pessoas foram salvas, libertas por esse poder do Evangelho. Nós devemos entender que o mundo mudou, que hoje nós temos as tecnologias, isso é muito bom, mas nós não devemos remover os marcos antigos da oração, os marcos antigos do jejum, os marcos antigos da palavra, os marcos antigos da comunhão, os marcos antigos do partir do pão, os marcos antigos da oração, os marcos antigos daquilo que nos faz bem. Alguém quer mudar tudo? Eu não tenho nada contra que outras pessoas façam lá em outras denominações, mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus, não deve mudar para atrair novas pessoas. Nós devemos continuar do jeito que nós estamos, porque tem dado certo há 114 anos. Nós não é porque somos melhores, mas nós somos a maior denominação evangélica, não é do Brasil não, é do mundo, porque Deus um dia pegou um sueco chamado Dedelberto Munavini, que veio para o Brasil através da doutrina do Espírito Santo e começou a falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza no Espírito Santo. Tem dado certo e não precisamos de mudar para atrair ninguém. Não, pastor, vamos pintar as paredes de preto porque vamos atrair os jovens. Vamos botar umas danças aqui na frente porque o jovem gosta desse negócio, quer dançar, vai lá para a boate. Quer inovação? Vai lá para aquele lugar aonde tem, porque nós somos um povo que temos esse marco antigo e nós não vamos mudar para agradar ninguém. O que chama a atenção da igreja é palavra, é oração, é jejum, é vida no altar. Porque não adianta entrar aqui e ficar do mesmo jeito. Tem que mudar, tem mudança de vida, tem que haver transformação. Aqui chega do jeito que quiser chegar, mas através da palavra de Deus ele transforma de dentro para fora. E quem mentia não mente mais, quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais. Ou você que é atraído pela palavra de Deus e devotivo para adorar o Senhor, levanta a sua mão assim, adore a Ele, porque Ele é. E qual o significado, pastor, desse poço antigo?
Porque aqui na frente Isaac se dá mais 4 poços, mas primeiro ele vai lá nos marcos antigos. Jesus chegou um dia na sinagoga, não está nem no esboço aqui, lá em Lucas capítulo 4, e do versículo 15, 16, 17, 18, a Bíblia diz que deram um livro para ele do profeta Isaías, marco antigo. Ninguém tinha ousado ainda ler aquele texto, que é o capítulo 61. E Jesus lê, e ele diz para aquele povo da sinagoga assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu. Ungiu para quê? Para pregar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para dar vista ao cego e pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é que Jesus estava dizendo? O Deus que fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. E a Bíblia diz que Ele voltou e sentou na cadeira, e os olhos de todos ficaram fitos nele, porque Ele dizia: somente o Messias pode sentar naquela cadeira. E Jesus estava dizendo: eu sou aquele que foi prometido lá no passado pelo profeta, lá no Gênesis pelo próprio Deus. Mas eu estou aqui para quê? Para pegar boas obras, para dar vista aos cegos. Essa é a mensagem de Jesus. Lá é a aleluia. Voltar ao caminho que os nossos pais passaram. O caminho que os nossos pais passaram foram caminhos dolorosos, irmãos. Eu hoje ando de carro. Os meus pais na fé andaram a pé. Eu hoje moro numa casa boa, visto um terno bom. Os meus pais da fé vestiam roupas usadas que sobravam da assistência social da igreja. Hoje eu posso escolher o melhor restaurante para ir comer com a minha família. Os meus pais na fé passaram fome. Eu conheço filhos de pastores que passaram fome, porque não tinha dinheiro para comprar alimento. Hoje você tem um banco bom para sentar. Nós temos uma igreja tecnológica, com som bom. Mas os nossos pais na fé não tinham nada disso. A pessoa tem que voltar lá atrás. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve lembrar de onde você veio. Você deve lembrar quem você é. Porque hoje, tanto no evangelho quanto na vida, os filhos mais não valorizam os pais que sofreram por eles. Acham que as coisas vêm tudo fácil. Acham que hoje chegar para o pai e dizer: eu quero um iPhone, eu não tenho dinheiro, se vira, faz um empréstimo. E o pai, feito um tolo, um troca, vai lá, faz empréstimo para manter um moleque sem vergonha, que não trabalha, que não faz nada. E vai lá e faz empréstimo, vai fazer o gosto dele. Ele nunca vai valorizar as coisas. Não passaram por onde vocês passaram. Assim é no evangelho. A gente querer hoje achar que somos melhores, mas nós entendemos que por onde eles passaram não precisa nós passarmos mais. Mas nós devemos lembrar que eles sofreram a marca do sangue, a marca do joelho, a marca das coisas que eles sofreram deve ser lembrada por todos nós. Não devemos esquecer. Isaac faz questão de voltar aonde o seu pai passou. E isso fala de restauração de valores esquecidos. E essas 3 coisas são muito importantes na vida da igreja. Diga comigo assim: oração, palavra, santidade. Se a gente pegar esses 3 marcos da oração, da palavra, da santidade, as demais coisas vai ser acrescentada na nossa vida. Porque quem ora não tem tempo para fofoca. Quem ora não tem tempo para ficar com disse-me-diz. Quem busca a palavra de Deus não fica buscando coisas vazias. Quem está cheio de Deus e da palavra de Deus, irmão, não tem espaço. Alguém chega com outra coisa: pelo amor de Deus, irmão, vamos parar com isso. Eu não tenho ouvido para isso, eu não quero ouvir isso. Eu estou muito bem com Deus, eu estou muito bem com a palavra de Deus. Então sai para lá, espírito de fofoca, espírito de divisão, sai para lá, filho do diabo, porque eu não tenho tempo para essas coisas, porque a minha vida está pautada na palavra de Deus.
E a separação, irmãos, é alguém ver você diferente. E não diferente pela roupa que você veste, mas diferente pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Isaac era conhecido por ser filho de Abraão, mas ele precisava também de uma identidade. Eu não tenho que ser reconhecido apenas por alguém que me gerou. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe excelente, louvo a Deus pela vida deles, mas eu tenho uma história que ela é escrevida por mim. Isaac queria mostrar para todo mundo que o pai dele foi um homem de fé, que foi um homem honrado, mas ele também precisava construir a sua história. E ele dizia assim: eu vou voltar dos marcos, mas a partir de hoje também eu não vou só distribuir posses, eu vou pagar nos meus próprios posses, porque eu sei que se Deus é com meu pai, Deus é comigo. O que eu quero dizer com isso? Se Deus é com o Daniel Pedro, com o navio, se Deus foi com os antigos, Deus é comigo também. Deus será com você, Deus será com a próxima geração. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. E aí é uma separação. Nós vamos lá. Agora, Gênesis 26, 19, a partir do versículo 19, Isaac, ele vai cavar outros poços. E ele cavou 4 poços. Eu vou ver se dá tempo de falar sobre eles aqui: Ezeque, Sitina, Rehobote e Beceba. O primeiro poço que ele cava, após ter desentupido o poço que o pai dele tinha cavado, chama Ezeque. E no versículo 20 fala desse poço, Gênesis 26. E olha o significado desse poço: contenda. Esse aqui é o poço da contenda. A Bíblia diz que os pastores de Gerar, pastores eram que cuidavam das ovelhas, contenderam com os pastores de Isaac. Por causa de quê? Do poço, da água. Porque os pastores de Isaac diziam assim, Moristide: o poço é nosso, a água é nossa. Aí os pastores de Gerar falavam assim: mas a terra é nossa. E aí alguém dizia assim: o direito é meu. E o outro dizia também: o direito também é meu. Vocês cavaram o poço, mas a terra aqui não é de vocês. Aqui vocês não mandam. Aqui quem manda somos nós. Aqui faz o que a gente quer. E a Bíblia diz que esse poço virou um poço de contenda, de oposição, de inveja. A terra estava lá, ninguém nunca tinha cavado um poço nela, ninguém tinha feito nada. Mas chega um homem de Deus, coloca a mão, e na hora que ele coloca a mão, os opositores, ó. Você já prestou atenção que é assim na vida? Ninguém valoriza, ninguém dá valor, mas a pessoa vai lá e começa a prosperar, começa a chamar a atenção, e tudo que chama atenção causa inveja, causa oposição. Tem gente que fala assim: ô, inveja boa. Não tem inveja boa não, irmão. Toda inveja ela é ruim. Inveja é inveja, né, mas não tem esse negócio: eu estou com inveja boa daquele irmão. Não existe isso não. Inveja é inveja, e a inveja é cor do diabo. E aqui a gente percebe que há contenda entre os pastores. E mesmo Isaac fazendo o que é certo, porque a terra foi dada a ele, mesmo ele fazendo o que era certo, ele foi atacado. Escute uma coisa que eu vou dizer para você aqui, porque isso acontece conosco. Você está fazendo tudo certo, mas daqui a pouco o inimigo levanta a inveja, a contenda. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores igrejas. Agora nós que temos que ter sabedoria diante de Deus. Vocês estão brigando por causa da água? Não tem problema não, fica com essa água aí. A bênção de Deus está na minha vida. Aonde eu chegar, não tem problema não. Oh, aleluia. Fala com a minha mão, ó, fala sozinho, meus ouvidos. Eu não vou emprestar para você não. Você quer fazer contenda? Eu estou fora. Eu não vou gastar minha energia com o que não presta. Eu não vou gastar energia com aquilo que não dá nenhum sentido. Quer fazer contenda? Faça, não tem problema nenhum. O Deus que está comigo vai julgar. O Deus que me chamou vai
eu permaneça firme. O que eu aprendo com isso para a gente passar para outro poço? Quando buscamos a bênção, enfrentamos resistência. Mas uma coisa é, não pare diante das críticas. Eu vou repetir para você dar glória. Não pare diante das críticas. Não pare diante dos levantes. Não pare diante das contendas. Porque quando tem contenda, alguém diz: pastor, eu não vou fazer mais. Pastor, eu não quero mais. Não, fica tranquilo. Porque o Deus que te chamou é fiel. E a bênção está sobre a tua vida. Lembra que eu falei da autoridade no começo? A autoridade de Deus está sobre você. E quem tem autoridade realmente é atacado pelo inimigo. Mas o inimigo também sabe que a autoridade da sua vida está em você. E aonde você chegar, Deus está contigo. O versículo de número 21 tem outro poço, e esse aqui é tremendo, que é o Sitina, ou Sitna, que é o poço da inimizade. E a Bíblia diz que eles cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam. O nome ligado aqui, irmãos, à inimizade, da raiz hebraica, é Satanás. E o que é que Satanás faz? Acusa. Ele acusa, ele é acusador. E o inimigo sempre, ele tenta impedir o avanço dos filhos de Deus, colocando o quê? Inimizade. Porque a inimizade é o oposto da amizade. Irmãos, não tinha água, não era para todo mundo ser amigo. Pode beber aqui, a água é para todos nós. Mas o problema do inimigo, que o inimigo não queria dividir a água, queria que a água fosse deles. Esse é o problema, a terra é nossa. E aí cria uma inimizade. E essa inimizade, irmão, se prosperasse, ia dar morte. Porque primeiro vem a contenda, vem a confusão. Depois vem a inimizade. A inimizade é o quê? É o que os países hoje estão fazendo aí contra Israel. Nós queremos que Israel suma do mapa. E aí tudo que puder fazer, colocar o Hezbollah, o Hamas, colocar tudo quanto é entidade que não presta contra Israel, nós vamos fazer, porque eles são os nossos inimigos. Nós temos que acabar com eles. E o grito do Irã é acabar com a América, acabar com os Estados Unidos e acabar com Israel. As bombas atômicas que eles estavam fazendo, que foi destruída pelos Estados Unidos, era para acabar com os Estados Unidos e acabar com Israel e todo o país que protegesse Israel. E o inimigo levanta inimizade. E essa inimizade causa o quê? Discórdia. E a discórdia causa oposição. E a oposição vem enfrentamento. E os países que não têm diálogo, têm guerra. Isso vale para a vida. Você já viu que às vezes um vizinho briga com o outro por causa de um galho de árvore que passou para o outro lado dele? O camarada vai construir, e eu não sei, irmão, o ser humano parece uma coisa. Você já viu alguém fazer uma cerca na roça? O cara nunca faz uma cerca no período dele, sempre puxa um pouquinho para o lado da estrada. Aqui é assim também? É, ele. Sempre o camarada vai fazer uma cerca. Eu nunca vi um cara que faz uma cerca para fazer no limite dele. Ele sempre puxa um pouquinho. Você pode olhar, ele vai consertar a cerca, ao invés de colocar no lugar onde estavam os morão, ele puxa sempre um pouquinho para cá. E aí quando faz isso na terra do vizinho, o que é que acontece? O pau quebra, irmão. Se não resolver no diálogo, vai na porrada. Se não for para a porrada, vai para a justiça. Porque sempre tem alguém querendo pegar o que é do outro. E nós que servimos ao Senhor, irmão, nós não precisamos de nada de ninguém. A gente tem que entender que o que é nosso, o que não é, deixa para lá. Ah, mas fulano fez assim. Você não é fulano, fazia como meu pai falava, meu avô. Ah, é porque na casa, você não mora na casa de fulano, você mora aqui, você é servo de Deus. E a balança do crente tem que ser fiel. Nós temos que ser honestos diante de Deus, diante dos homens, na presença ou na ausência. Porque o problema às vezes vem, irmão, porque a gente mesmo causa. Aqui não.
Aqui o problema foi inveja. Foi levante mesmo, falou, eu tenho que tirar esse povo daqui, que esse povo está prosperando. Nós temos que tentar parar esse povo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nero não conseguiu parar a igreja. Mais de 100 milhões de judeus foram mortos. Eles faziam fogueira dos judeus, botavam em câmara de gás, vamos acabar com eles. Não conseguiu. O Império Romano não conseguiu acabar com a igreja. A Covid não conseguiu parar a igreja. Fecha tudo quanto é porta, qualquer coisa, mas a igreja ela não para, porque Jesus ele fez uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inimigo levanta inimizade, levanta contenda. Você já prestou atenção que a igreja está tudo bem, nós estamos fazendo, daqui a pouco aparece uma fofoca, aparece um filho de Belial, alguém com a boca emprestada pelo diabo e semeia uma contenda, semeia uma discórdia, e daqui a pouco está um converseiro aqui, outro ali, sai. E aí daqui a pouco vira uma inimizade, vira problema. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa nova, não é coisa velha. Começou com Lúcifer lá atrás. Subiremos, colocaremos o nosso trono acima do trono dele, e Deus de lá vendo tudo. Aqui não, Satanás. Aqui tu não coloca trono acima do meu, não, porque aqui eu sou autoridade. Eu não vou entrar sobre detalhes sobre isso, mas quem sobe é quem está embaixo. Deve ser que foi alguma reunião embaixo. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe que trama ao teu respeito, Deus contempla tudo, e pode ter certeza, o mesmo inimigo que se levantou, Deus vai colocar por terra. Receba essa palavra em nome de Jesus. O poço da contenda, o poço da inimizade, agora vem o Reobote. Esse poço aqui é um poço bom, porque significa um poço espaçoso, um lugar amplo. Agora Deus deu um lugar de prosperidade, porque Reobote significa lugares largos, amplo. Mas você percebeu que começou com contenda, inimizade, para depois Deus alargar o espaço? Eu estava estudando isso aqui, irmãos, e Deus falou muito ao meu coração. Deus nunca vai te colocar, presta atenção nisso, que essa mensagem é rema, é palavra rema de Deus. Deus nunca vai te colocar num lugar amplo, num lugar grande, sem antes você passar pela prova, sem antes você passar pelos levantes, sem antes você passar pelas inimizades, pelos problemas, pelas coisas que se levantam contra você. Sabe por quê? Porque Deus tem que te preparar. Deus quer te fazer forte, e Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, não, irmão. Tem hora que Deus permite o inimigo se levantar. Sabe para quê? Para depois ele mesmo se envergonhar. Olha onde ele está, olha onde ela está. O que aconteceu? O que ele fez? O que ela fez? Foi Deus. Aleluia. Você passou pela prova, você passou pela luta, e você venceu. Não porque você é forte, porque você é melhor do que ninguém, é porque você é obediente. E a obediência traz resultado de prosperidade, porque depois das lutas, irmão, Deus dá o descanso, o espaço para você frutificar. Escuta isso, hein? Vou repetir: depois da luta, Deus te dá o descanso e te dá um espaço para você frutificar. Levante a sua mão, porque Deus está apresentando um novo tempo na sua vida. Lugares largos, lugares amplos. Aleluia. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a perseverança, ela traz crescimento e vitória, e Deus sempre recompensa a nossa fidelidade. Ser fiel até o fim. Ser fiel a Deus, irmãos, é um privilégio, porque a fidelidade traz respostas. Todo mundo que é fiel à amizade, todo mundo que é fiel aos seus pais, todo mundo que é fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos, tem resultado, irmãos. Demora, mas o resultado é sadio, o resultado é próspero, o resultado é largo, é amplo, e Deus ele faz coisas grandes e firmes, porque ele tem estrutura.
Deus não vai pegar você desestruturado, você cabeça quente de qualquer coisa, toma uma decisão precipitada para dar a você a autoridade. Não, Deus vai primeiro projetar você, fazer você passar pela prova, te fazer um teste do levante, um teste do inimigo se levantar, para ver quem você é e da maneira que você se porta. E depois que você está pronto, Deus está pronto, ela está pronta. Isaac passou pelo teste do sacrifício, Isaac passou pelo teste da fome, Isaac passou pelo teste da contenda, Isaac passou pelo teste da inimizade, Isaac passou pelo teste do levante, para Deus assim depois dar um lugar amplo para ele e um lugar próspero. Depois vem o poço de Beceba, e esse poço aqui é o que eu mais gosto, que esse poço chama, que é o poço do juramento. Lá em Gênesis 26, do 23 ao 25, Deus faz um pacto, um juramento. É o poço chamado o poço do encontro com Deus, o poço da aliança. Aqui Deus chega para Isaac e diz assim: assim como eu fui com teu pai, oh glória, aleluia, eu vou ser contigo. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. O Deus da Bíblia é o mesmo. E Deus está dizendo: assim como eu fui com os antepassados, eu sou contigo. Não temas, não te assombres. Receba essa palavra. Eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está sustentando a sua vida, Deus está sustentando a tua casa, Deus está sustentando a sua família, Deus está sustentando o seu ministério. Deus é contigo nessa noite, porque Ele fez uma aliança, Ele fez um pacto contigo, Ele fez uma promessa, e essa noite é noite de você reencontrar com Ele novamente, e as promessas dele são estabelecidas na sua vida. A Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac. Deus aparece nos momentos difíceis, irmão. Depois dele ter passado pela contenda, ter passado pela inimizade, Deus agora coloca ele num lugar amplo, e Deus aparece a ele dizendo para ele: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu pai, eu sou contigo. Às vezes parece que nós estamos só, porque até então Deus não tinha aparecido, Deus não tinha falado nada. Isaac seguiu apenas o rumo da obediência. Se você seguir o rumo da obediência, da fidelidade a Deus, qualquer hora Deus vai encontrar contigo, qualquer hora Deus vai restabelecer promessa, qualquer hora Deus vai aparecer. E eu não sei se Deus está falando com alguém aqui nessa noite, mas se Deus está falando contigo nessa noite, Ele aparece para você mais uma vez, através da palavra do Senhor: meu filho, minha filha, eu renovo as promessas. Depois de muita contenda, depois de muita inimizade, Deus me dará um amplo espaço para você encontrar com Ele, e Ele reafirmar a promessa dele na sua vida. Você crê nisso? Glorifica Ele. Você crê nisso? Adore o Senhor nessa noite, porque Deus é fiel para cumprir cada promessa na sua vida. Aí Isaac vai edificar ali um altar, e ele arma a sua tenda naquele lugar. Ele cava esse poço por nome de Beceba, que é o poço do juramento, ou os 7 poços. E a verdadeira lição que eu tiro aqui, que a verdadeira fonte é Deus, irmãos, não é o lugar. A fonte está em Deus. Sim, a conexão está nele, não é em nós. Quem somos nós? Somos como a pulga do deserto, mas Deus olhou, inclinou e olhou para nós, ouviu o nosso clamor e nos chamou de filhos da promessa. Onde você chegar, irmãos, erga um altar para o Senhor, arme a sua tenda. É como eu disse, pisa no lugar e diz: esse lugar é meu. Foi Deus que me deu, e se Deus me deu, Ele está comigo. E se Ele está comigo, vai levantar gigante, vai ter problema, o vento vai soprar, o mar vai se levantar, mas Deus está no barco, Deus está no controle, Ele está comigo,
Beceba aqui foi aonde ele teve um encontro. E quando chega a ver de Deus, irmãos, não vai levantar mais nada. E se levantar vai ter dois trabalhos, um de levantar, outro de cair. Porque a partir do momento que Deus deixou você passar pelo vale, que Deus deixou você entrar na cova, que Deus deixou você entrar no fogo, que Deus permitiu você ir para a masmorra, Ele fala: agora é a vez do trono, é a vez de todos olhar para Ele, saber de onde Ele veio, onde Ele passou, quem Ele é, o Deus que Ele serve e quem está com Ele. Se você sabe quem você é, de onde você veio e quem está com você, fica tranquilo. Deixa Deus falar o seu coração, filho. Deixa Deus falar o seu coração, filha. Não se preocupe, não. Levante um altar nessa noite de adoração na presença dEle. Coloque a sua vida na posição de servo e de serva de Deus. Se humilhe diante da presença do Senhor, porque ao tempo de Deus, Deus vos exaltará. Não é você que vai se exaltar, não. É Deus que vai glorificar o nome dEle na sua vida. Alguém vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Alguém vai ter que ver que Deus é na tua vida. Alguém vai reconhecer o poder e a autoridade de Deus nesse nação. Ei, Jesus. Eu estou quase sem voz, irmão, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou alguns dias debilitado da minha voz, mas uma coisa eu tenho para dizer a você nesta noite: Deus está contigo. Deus faz novamente uma aliança contigo nesta noite. Estabelece planos e projetos. Você não vai parar, não. Você não vai desistir, não. Você não vai voltar atrás, não. Deus está fazendo novamente uma aliança contigo nessa noite. E a verdadeira fonte da sua vida é Deus. É a revelação da direção que Deus está te dando hoje. E para encerrar e concluir, os postos de Isaac nos ensinam que precisamos restaurar a fonte genuína da fé, que a perseverança diante das contendas e das inimizades gera crescimento. Terceiro, Deus nos revela lugares estreitos, que é Ezeque, Sitina, mas Deus também revela lugares de bênção, Reobote, Beceba, lugares amplos, lugares de pacto. Porque dois postos aqui fala de inimizade e de contenda, mas os outros dois falam de lugares amplos, largos, e fala de lugares aonde Deus marca a sua vida, marca o encontro contigo. O que eu aprendo com isso? O tanto de luta que se levanta é o dobro de milagre que você recebe. Está passando por luta e prova? Tem porção dobrada da parte de Deus sendo gerada para você. Permaneça fiel. Você tem cavado os poços espirituais. A fonte de Deus está na sua vida. E Deus quer te levar a um tempo de expansão, um tempo de milagre. E para encerrar, o nosso legado espiritual, irmãos, ele tem que impactar as futuras gerações. Os nossos filhos espirituais, ou os nossos filhos biológicos, tem que enxergar em nós
o Deus que nós servimos. Isaac podia dizer assim: o Deus do meu pai. Alguém pode dizer para você: o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Porque isso ensina a impactar as novas ou as próximas gerações. Eu acredito, irmãos, nessa geração, porque eu acredito que essa geração é a geração do arrebatamento. Muitos de nós que estamos aqui não enfrentaremos um caixão de madeira, mas seremos transformados, um corpo antigo, revestido de um corpo antigo, e encontraremos com Cristo nos lados. Essa geração é a geração que Joel disse que serão cheias do Espírito Santo. Fica de pé, confiando nas promessas de Deus. Olhe para cá. Obedeça mesmo sem estar entendendo nada. Obedeça. Pastor, mas não estou entendendo. Obedeça. Pastor, mas está tudo confuso. Obedeça a Deus, irmão. Fica firme. Venha para o culto, venha adorar a Deus. Mas está se levantando. Deixa quem quiser se levantar. Continue orando, continue guerreando, continue lutando. No tempo de Deus, quando Deus acaba, eu encontro contigo, irmão. Quando chegar o tempo de Deus, que é Berseba, que significa o posto do juramento, o encontro de Deus na tua vida, Deus vai marcar a sua história. E eu creio que esse legado espiritual que você está deixando para a próxima geração, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu quero orar contigo nesta noite, porque Deus marcou esse dia, essa noite, para falar ao teu coração e renovar. Escute isso: renovar as promessas dele na sua vida, porque promessa Deus tem feito todos os dias. A partir do dia que você entregou a sua vida a Jesus, você foi selado por Ele. Deus fez uma promessa para você, e essa promessa é de vida eterna. Mas até você chegar lá, ou você morrendo, ou sendo arrebatado por Ele, Deus vai fazer projetos na sua vida. E às vezes na trajetória do caminho você quer parar, você quer desistir, você quer entregar tudo, mas Deus está dizendo nesta noite para você: permaneça fiel, porque Ele vai largar a tenda, vai ampliar os horizontes, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Se você crê na promessa dele, levanta sua mão e olhe comigo nessa noite. Deus, querido e santo, o Senhor é o Deus de Abraão, e eu creio nisso. O Senhor foi o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Senhor também é o meu Deus, é o Deus dos meus pais, é o Deus dessa igreja, é o Deus da vida dos teus filhos. E cada promessa do Senhor na minha vida, na vida da tua igreja, ela é promessa, ela vai se cumprir. Deus, se porventura tiver alguém com o coração ferido, machucado, pelas contendas, pelos levantes, ó Deus querido, dê uma nova oportunidade, que Ele construa um altar de adoração, e que esse altar, Deus, venha trazer fogo de revelação de lugares amplos, porque o Senhor tem promessas, as promessas estão sendo renovadas, e eu creio que o Senhor está marcando cada vida nessa noite, e em nome de Jesus eu profetizo bênção, vitória, paz, prosperidade, e que nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo venha prosperar. Eu, Senhor, a autoridade no nome de Jesus, eu ministro sobre a vida da tua igreja, sobre os teus filhos, sobre as promessas do Senhor, sobre a tua palavra, quando eu cedo nela, Senhor, o cedo de vitória, o cedo de prosperidade, o cedo de bênção, o cedo de promessa, e renova a força, renova, Senhor, a força do teu filho, da tua filha, aquele que já não orava mais, que volta a orar, que não já não ora mais, que volta a orar, que não fala mais em línguas, que volta a ser cheio da tua presença, que o teu Espírito Santo vencerá cada vida em nome de Jesus. Quem crê diz eu creio, e tomo posse da promessa de Deus em minha vida, em minha casa, em minha família, para a glória do nome de Jesus. Amém.